Já nos acostumamos a ouvir falar em qualidade de produtos, de serviços, de atendimento. E principalmente nas empresas, no agronegócio e na indústria em geral, a palavra qualidade lembra logo ISO 9000, por exemplo. No entanto, apenas conseguir um produto de boa qualidade não é o bastante. De que adianta fornecer um produto ou serviço excelente se a qualidade ambiental é zero? Vale a pena enfrentar os efeitos do aquecimento global? É possível produzir e ainda pensar em responsabilidade socioambiental? Produtos e serviços de boa qualidade são necessários sim, mas também é preciso cuidar para que os processos utilizados para se fabricar ou produzir qualquer produto ou serviço não interfira negativamente no meio ambiente, não polua e não cause danos ao planeta em que vivemos. Tudo isso é muito simples e, ao mesmo tempo, muito preocupante. Se continuarmos produzindo e exercendo nossas atividades sem maior atenção, logo não teremos mais condições de sobreviver, pois não haverá mais água limpa, ar puro e alimentos saudáveis essenciais às nossas vidas. E o que é pior, o aquecimento global e as mudanças climáticas. Os gases que provocam o efeito estufa são considerados os grandes responsáveis por essas mudanças climáticas, sendo o dióxido de carbono, o CO2, causado exclusivamente pelas ações antrópicas no planeta, responsável por mais de 60% do aquecimento global. E é neste contexto que as organizações de todo o mundo precisam e devem melhorar suas atividades, através de práticas ambientalmente corretas, controlando os impactos de suas atividades, produtos e serviços e buscando um desempenho ambiental que se mantenha em conformidade com a legislação e norma vigentes. E é por isso que certificações ambientais estão crescendo tanto. Elas são ferramentas essenciais para garantir sua sobrevivência e sua capacidade de competir no mundo moderno sem comprometer o meio ambiente. Lembre-se, no mundo inteiro estão sendo criadas mais e mais leis para proteção ambiental e preservação de todos os recursos naturais. E essas leis também estão ficando cada vez mais rigorosas. Aquele que decidir trabalhar na clandestinidade ou às margens das leis, com certeza estará fadado ao fracasso. Vamos apresentar a partir de agora o que você e sua empresa precisam saber para implementar um SGA de acordo com as diretrizes da norma NBR ISO 14001. Vamos lá? Um sistema de gestão ambiental, ou simplesmente SGA, é um conjunto de ações e recursos humanos, financeiros, tecnológicos organizados, cuja finalidade é garantir a melhoria constante do desempenho ambiental de uma organização, visando processos, produtos e serviços ecologicamente corretos. Assim como existe a série de normas ISO 9000 voltadas para a qualidade de produtos e serviços, também existe a série ISO 14000, que é um conjunto de normas que tratam exclusivamente da qualidade ambiental. Mas afinal, o que é norma e o que é ISO? Norma é um documento oficial que contém a descrição de um procedimento ou de uma atividade ou de uma especificação que deve ser aceita e obedecida por pessoas físicas e ou jurídicas. Esse documento é elaborado e aprovado por especialistas em cada assunto. As leis de um país, o Código de Trânsito, a Classificação de Resíduos, a BNT, o Código de Disciplina de uma escola e os regulamentos internos de uma empresa são exemplos de normas.
ISO é a sigla inglesa de Organização Internacional de Padronização. É uma entidade não governamental com sede na Suíça que elabora normas internacionais, isto é, exigências e procedimentos que devem ser seguidos no mundo inteiro. A ISO tem representantes de quase todos os países do mundo. Quem representa o Brasil na ISO é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A série ISO 14000 tem várias normas, cada uma tratando de um assunto específico ligado à qualidade ambiental, sistema de gestão ambiental, auditorias ambientais, análise do ciclo de vida dos produtos, etc. Só uma dessas normas é certificável, isto é, só uma delas pode receber um certificado oficial que serve como comprovante de que ela está sendo seguida, obedecida por uma empresa ou outro tipo de organização. É a norma ISO 14001, Sistema de Gestão Ambiental, especificação e diretrizes para uso. A ABNT adotou a norma ISO 14001 como norma brasileira. Assim, essa norma passou a se chamar no Brasil NBR ISO 14001, onde NBR significa Norma Brasileira e é uma sigla que a ABNT coloca hoje nos nomes de todas as suas normas. A NBR ISO 14001 é aplicável a qualquer tipo de organização, empresa, indústria, hospital, escola, estabelecimento comercial, condomínio residencial, etc. E todas as suas atividades, serviços e produtos. Tudo que sua organização tem que fazer é escolher o setor ou processo a ser certificado. Nós, da alta administração, temos que assumir um compromisso formal com o desempenho ambiental. Para isso, elaboramos um documento que atesta a garantia de atendimento a pelo menos 3 requisitos: a melhoria contínua, o atendimento à legislação e outros requisitos e a prevenção à poluição. Isso tudo garante o sucesso do nosso sistema de gestão. É importante saber que tudo que for escrito na política ambiental poderá ser cobrado pelo órgão certificador e por qualquer parte interessada. Portanto, esse documento deve conter apenas aquilo que a organização tem certeza de que pode fazer, além, é claro, dos compromissos essenciais, não esqueça. Sua política tem que ser clara e de fácil entendimento. Tem que garantir a natureza, a escala e os impactos reais de suas atividades, produtos e serviços e incluir a estrutura para o fornecimento e análise de seus objetivos e metas ambientais. A organização tem que identificar seus aspectos e impactos ambientais para saber como ela afeta o meio ambiente e para definir as ações para preservá-lo. Veremos a seguir alguns exemplos de aspectos e impactos ambientais. Um aspecto ambiental é uma característica própria, uma particularidade de determinada atividade, processo, produto ou serviço que pode afetar o meio ambiente positiva ou negativamente. O impacto ambiental é o efeito causado pelo aspecto no meio ambiente. Veja esse processo como exemplo. Temos vários aspectos relacionados à emissão de particulados, à geração de resíduos de processo, papéis, plásticos, borras de processo. Se todos esses aspectos não forem gerenciados adequadamente, podem contaminar o solo, o lençol freático e a atmosfera. Por isso é que nós falamos que o levantamento de aspectos e impactos é uma relação de causas e efeitos. Para nós, a principal ferramenta do sistema de gestão ambiental. Você entendeu?
Conhecendo seus aspectos e impactos ambientais, a organização pode, então, identificar a legislação e outros requisitos aplicáveis a ela. Legislação é o conjunto de leis, decretos, portarias e outras normas emitidas pelo poder público em nível federal, estadual e municipal. Já outros requisitos são especificações que, mesmo não sendo leis, têm que ser atendidos pela organização, como, por exemplo, condicionantes de uma licença ambiental, os compromissos assumidos com a comunidade, com o governo e com os órgãos ambientais, normas técnicas e diretrizes corporativas, dentre outros. Um objetivo ambiental é uma melhoria que a organização se propõe a fazer, visando a proteção do meio ambiente e/ou o atendimento aos requisitos legais e outros requisitos ambientais. Por exemplo, reduzir o consumo de água industrial, conscientizar o pessoal sobre proteção ambiental, reduzir resíduos e os desperdícios de recursos, reduzir ou eliminar a emissão de poluentes no ambiente, projetar produtos de modo a minimizar seu impacto ambiental em sua produção, uso e disposição, controlar o impacto ambiental de extração de matérias-primas, promover conscientização ambiental entre os empregados e a comunidade. A meta ambiental é a quantificação do objetivo, é a definição do prazo e do grau em que se quer obter a melhoria. O progresso dos esforços em direção a um objetivo pode ser medido através de indicadores de desempenho ambiental, tais como quantidades de matérias-primas, água ou energia usadas, quantidades de emissões tais como CO2, quantidade de resíduo produzido por quantidade de produto acabado, eficiência de uso de materiais e de energia, número de pessoas que receberam treinamento, número de acidentes ambientais, porcentagem de resíduo reciclado, porcentagem de material reciclado usado em embalagem, quantidades de poluentes específicos lançados na atmosfera, pó, chumbo, CO, SO2, investimentos em proteção ambiental. A auto-administração tem um papel importante nesse processo. Nós é que designamos os recursos essenciais para o sistema de gestão. Precisamos apontar recursos humanos, financeiros, tecnológicos, etc. Todos aqueles recursos que possam garantir a eficácia de um sistema de gestão. Temos que definir, documentar e comunicar as funções, responsabilidades e autoridades do SGA, sem esquecer, é claro, de designar um representante da direção para conduzir o sistema de gestão ambiental da nossa empresa. Todas as pessoas têm que ser treinadas e conscientizadas sobre a importância de sua participação no SGA e o que cada uma deve fazer para que a política ambiental seja cumprida e os objetivos e metas ambientais sejam atingidos. Esse treinamento deve ser feito tanto em sala de aula como no próprio local de trabalho. A comunicação interna e externa é um processo importantíssimo que garante o sucesso ou o fracasso do SGA. Uma comunicação mal feita ou ineficaz, além de interferir no sucesso do SGA, interfere nos índices de sustentabilidade de qualquer organização e que muitas vezes pode ser irreversível. E lembre-se, as partes interessadas devem ser comunicadas sobre sua decisão de divulgar ou não seus aspectos ambientais. Todas as atividades e responsabilidades do SGA devem ser documentados em um manual de gestão. Deve-se definir e documentar um procedimento que especifique como os documentos do SGA devem ser elaborados, analisados, aprovados, revisados, atualizados, arquivados e descartados, incluindo prazos e responsabilidades. Todas as atividades e processos que possuem algum aspecto ambiental significativo devem ser controladas através de procedimentos documentados.
para que não ocorra nenhum impacto. Por exemplo, devem haver procedimentos escritos descrevendo que cuidados devem ser tomados em certas atividades para evitar a poluição do ar, da água e do solo, e principalmente desperdícios de água e de energia elétrica. Todos os processos, serviços, instalações e atividades que apresentem algum risco de sérios danos ao meio ambiente, devido à explosão, incêndio, derrame ou vazamento de produtos químicos e outros, têm que ser inseridos em um plano de resposta a emergências ambientais. Por exemplo, transporte de produtos perigosos, tanques de armazenamento de líquidos e de gases tóxicos e ou corrosivos e ou inflamáveis. Processos e instalações que utilizam algum desses produtos, estações de tratamento de esgotos sanitários e industriais e obras e demolições que usem algum tipo de explosivo. Esse plano deve descrever o que tem que ser feito para combater cada tipo de emergência ambiental. Que pessoas e órgãos devem ser acionados dentro e fora da organização? Quais são as responsabilidades de cada um em caso de emergência ambiental? Que meios de comunicação devem ser usados? Quais as possíveis rotas de fuga e quais são as principais características de cada produto perigoso? O plano também deve prever a realização periódica de treinamento em simulações de emergências ambientais para que todos estejam sempre preparados. Agora que o SGA está implantado, vamos ver o que deve ser feito para verificar se ele está realmente funcionando e dando resultados positivos. Medição, monitoramento e avaliação são atividades-chave de um SGA que asseguram que o desempenho ambiental da organização está de acordo com o sistema estabelecido. Devem ser elaborados, documentados e implantados procedimentos para medir e acompanhar o desempenho ambiental da organização. Por exemplo, análise periódica de efluentes líquidos e de emissões atmosféricas, aferição e calibração de termômetros, manômetros e outros medidores existentes em instalações e processos que possam causar algum impacto ambiental, verificação periódica do atendimento à legislação e a outros requisitos ambientais, acompanhamento do desempenho ambiental de fornecedores e contratados, controle e acompanhamento da geração e tratamento de resíduos, acompanhamento do consumo de água, energia, combustíveis, matérias-primas, manutenção dos veículos da frota interna, medição periódica da fumaça negra do escapamento dos veículos a diesel da frota própria e de fornecedores. Conhecendo a legislação e seguindo os parâmetros especificados, temos agora que fazer a auditoria da conformidade legal, ou seja, verificar se a empresa atende todos os requisitos legais estabelecidos para o seu setor, o que é muito importante para o sistema de gestão ambiental. Uma não conformidade ambiental é uma situação ou ocorrência que não está de acordo com os procedimentos, requisitos legais e outros aplicáveis ao SGA. Uma não conformidade real é aquela que aconteceu, que foi constatada. Por exemplo, o lançamento de esgoto poluído em um rio, ou o vazamento de óleo de um tanque e seu derramamento no solo ou em um rio. Para esse tipo de não conformidade, é necessária uma ação corretiva. Uma não conformidade potencial é aquela que ainda não ocorreu, mas que pode vir a se tornar real. Por exemplo, a instalação de um tanque de óleo ou de produto químico próximo a um bueiro de água pluvial sem proteção. Para esse tipo de não conformidade, é necessária uma ação preventiva. Guarde bem,
Uma ação corretiva é uma ação tomada para corrigir uma não conformidade real e evitar que ela volte a ocorrer. Uma ação preventiva é aquela que deve ser executada antecipadamente para evitar que ocorra uma possível não conformidade. É preciso elaborar, documentar e implantar procedimentos para identificar e eliminar as causas das não conformidades e evitar que estas ocorram ou se repitam. Registros são evidências, provas concretas da operação contínua do SGA. Portanto, todos os dados dessa operação devem ser registrados e devidamente arquivados e mantidos. A relação dos aspectos e impactos ambientais, os resultados de monitoramento e dados de controle de efluentes, resíduos, emissões e ruídos, as licenças ambientais de fornecedores, os dados de aferição e calibração de instrumentos de medição, comunicações internas e externas, listas de presença em treinamentos sobre os procedimentos do SGA ou palestras de conscientização ambiental, notas fiscais, conhecimento de remessa e recebimento de óleo usado e resíduos, relatórios de manutenções, dados de consumo de água, energia e matérias-primas, relatórios de auditorias, relatórios de fiscalizações realizadas por órgãos ambientais e clientes e vários outros tipos de relatórios, informações e correspondências. Auditorias do SGA são as verificações dos documentos e processos feitas nos escritórios e áreas da organização, a fim de constatar se o sistema de gestão ambiental está mesmo operando satisfatoriamente e sendo obedecido. Elas devem ser periódicas e feitas por pessoal externo ou da própria organização, devidamente treinado para isso. De tempos em tempos, a alta administração da organização tem que verificar como estão a eficiência do SGA e o desempenho ambiental e, se necessário, acionar medidas para corrigir falhas e garantir a melhoria contínua. É o que se chama de análise crítica, é a autocrítica da organização no que diz respeito ao seu desempenho ambiental. Para isso, ela utiliza os resultados das auditorias, os dados de inspeções e monitoramentos e os diversos registros que vimos anteriormente. Mas afinal, para que tudo isso? Qual é a vantagem de se ter um SGA implantado e operando conforme os requisitos da ISO 14001? As vantagens são muitas para a organização, para a comunidade e para todos os empregados. Maior vantagem competitiva, principalmente no exterior. Novos mercados, menor geração de resíduos e poluentes, menor risco de acidentes, seguro da organização mais barato, menos poluição, menos desperdício, meio ambiente protegido, qualidade de vida bem melhor. Sem qualidade ambiental não existe qualidade total.